Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Momento de reflexão da palavra. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor, que Ele cresça, que nós diminuamos, porque toda a honra e toda a glória pertence ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias. Que essa noite nós possamos sentir a presença de Deus, que o Espírito Santo venha fluir livremente através da minha e da sua vida, e que você sinta-se cada vez mais fortalecido, renovado. Renove as tuas forças no Senhor, porque dele é o poder, a honra e a glória, e que nós possamos estar cada vez mais fortalecidos nessa presença. Que a palavra de Deus venha falar no meu e no teu coração nessa noite. Mateus capítulo 9, versículo 14, a palavra de Deus ela diz assim para nós. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que lhes será tirado o esposo, então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa e se faz uma maior ruptura. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos. Assim ambos se conservam. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Amém ou não amém, irmãos? Amém, é claro, né? Para a palavra de Deus, sempre amém. Mandando um abraço aqui pro pastor Malaquias também aí, que tem todas as manhãs aí, né, às 4h30 da manhã, tem a programação aí, né, na Rádio Deus Sara pelo Facebook, né? E é um momento aí que você que acorda cedinho acompanhar a programação também com o pastor Malaquias. É uma bênção, né? Essa programação também pelo Facebook. Procura aí, Web Deus Sara, que você vai ser abençoado pela palavra de Deus. Aleluia. Irmã Jennifer, a pastor Jesus, Deus abençoe a irmã Jennifer, irmão Michael. Deus abençoe também toda a família aí, que vocês cada vez sejam mais abençoados ainda pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aqui, irmãos, né, Jesus, ele estava sendo interrogado, né, sobre o jejum. Porque os discípulos de João tinha os seus discípulos, e ali, né, há um impasse, né, entre os discípulos de João e com os discípulos, com Jesus ali. Por quê? Porque eles falavam assim: por que jejuamos nós e os fariseus? Muitas vezes os outros discípulos não jejuam. Lá no Evangelho de Lucas fala assim: por que oramos e jejuamos nós? Nós vemos que os discípulos de João, eles oravam, eles jejuavam. Os fariseus também oravam, também jejuavam. Mas nós vemos que Jesus ele dá uma resposta para João. Ele diz assim, né? Ele dá uma resposta aqui no caso para os discípulos de João. E ele fala assim: Disse-lhe Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas? Podem estar tristes os filhos daqueles que estão realmente nas bodas, que estão com o noivo, que estão com o esposo? Tem como você se entristecer o esposo estando com você? O noivo chama-se Jesus. Jesus é o noivo, ele é aquele que ele tem para nós uma aliança eterna, e ele aqui está falando conosco. Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? E aí ele diz: dias porém virão em que o esposo será tirado, então jejuarão. Ou seja, assim como Jesus ele veio, ele fez uma aliança conosco, essa aliança é eterna, aleluia. Agora, né, ele disse que um dia o noivo seria tirado. O noivo seria tirado, e isso representa para nós algo muito importante. Por quê? Quando, né, acontecia um noivado dentro do judaísmo, dentro do povo judeu, o que o noivo fazia? O noivo ele se apresentava à noiva, ao pai da noiva, e ele dava um dote. Ele dava alguma coisa ali como garantia, né, para aquele pai.
E muitas vezes, né, era uma dracma, né, ali, a qual a gente conhece a parábola das dracmas, da dracma perdida. E nós vemos que ele faz um pacto, ele faz uma aliança ali com a noiva e o pai da noiva. Então nós vemos que Jesus, ele veio, ele é o noivo, ele fez uma aliança comigo e fez com você. Mas ele disse que enquanto o noivo está presente, o povo estava participando o quê? Das bodas, mas ainda o casamento não havia acontecido de fato. Mas ele veio para deixar o quê? Para deixar um dote. Ele veio porque ele deixou uma aliança conosco aqui, e essa aliança, ela é eterna. Mas ele deixou algo para nós, e qual que foi o maior, né, dote de Jesus ali? Qual que foi a dracma que Jesus deixou para nós? O Espírito Santo de Deus. Mas por isso que ele fala que enquanto o esposo está com eles, dias porém virão em que o esposo será tirado, e então jejuarão. Então o esposo foi tirado por um breve momento, por um pequeno momento, um espaço de tempo, aonde ele disse assim: e eu vou preparar lugar. Aleluia! Ele preparou lugar para mim e para você. Ele preparou um lugar especial onde nós passaremos a eternidade. Mas ele prometeu que voltaria. Então, enquanto ele não vem, nós jejuamos. Nós jejuamos porque o jejum representa a fome de Deus. E você tem tido fome de Deus? Você tem tido fome da palavra? Você tem tido fome pela presença de Deus? Isso é maravilhoso, aleluia. Então jejuamos para que nossa carne ela seja mortificada e que o espírito seja fortalecido. E aí nós vemos que, né, dias virão em que o noivo será tirado, aí jejuarão. Aleluia. Mas ele diz aqui: ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhantemente o remendo rompe a roupa e faz-se a maior ruptura. Então Jesus conta sobre dois elementos, a roupa e o odre. Então eu quero falar um pouquinho para vocês aqui, focar um pouquinho no odre. Por quê? São duas, né, aqui essa questão do odre aqui, irmãos, nós vamos ver que tem três metáforas importantes acerca do odre na palavra de Deus. Eu quero que você reflita comigo naquilo que vai ser falado aqui nessa noite. Presta muita atenção para que você não perca nenhum momento da palavra de Deus. Então, no passado, o odre era o único utensílio utilizado para transportar líquidos e coisas sólidas. Então, retirava-se a pele do animal, que possivelmente ali uma cabra, né? Eles tiravam a pele do animal, de um cabrito, e o que eles faziam? Eles colocavam essa pele, eles esticavam ela, muitas vezes essa pele era surrada, olha que coisa interessante, né? E ali, né, retirava-se a pele do animal e era costurada também e colocada próximo ao fogo. A pele era colocada próximo ao fogo para quê? Para ser depurada pelo calor. Ela era depurada pelo calor da fumaça que saía ali, e só então estaria pronto para ser utilizado. Então a pele, ela tinha que passar pela fumaça, pela depuração, para que ela pudesse ser usada. Mas o que acontece? Nos tempos em que nós vemos que acontecia nessa questão do odre aqui, que eles guardavam ali no odre líquidos e coisas sólidas, né, em tempos que ele era colocado de volta, tinha tempo em tempo que ele colocava de volta na fumaça. Para quê? A fim de tornar-se cada vez mais forte. Então retirava-se, né, o couro do animal, e aí eles faziam o quê? Eles depuravam esse couro na fumaça, e ele ficava cada vez mais firme, mais resistente, né? Ele enrugava e dava ali uma elasticidade maior quando algo fosse colocado dentro dele. Então nós vemos que de tempos em tempos ele era passado pela fumaça, para que ele pudesse cada vez ficar mais forte. Então o calor fazia escurecer e ficar ainda mais enrugado aquele couro, e aumentando assim a sua utilidade. Olha que coisa interessante acerca desse odre. Então, trazendo para o mundo espiritual, o que nós aprendemos, irmãos? Trazendo para o mundo espiritual essa questão do odre, né? Nós somos o odre, né? A umidade, a água, que representa a palavra de Deus. Aquilo que a água, né, o líquido, a água representa a umidade, é a palavra de Deus. E a fumaça, os desertos da vida, que muitas vezes passamos por muitos desertos.
E o vinho? O vinho representa a sabedoria. Então, que produz o que esse vinho? A felicidade em nossas vidas. Então nós passamos por um processo muitas vezes que nós temos que passar pela palavra, mas muitas vezes passamos pelos desertos também. Muitas vezes passamos por lutas, por dificuldades, e também nós temos que receber o quê? Nós temos que receber o quê? O vinho. O vinho representa o quê? A sabedoria, representa a felicidade em nossas vidas. Aleluia. E uma vez que ela nos ensina a praticar os seus ensinamentos. Por quê? Porque nós vemos que a fé sem as obras é morta. Então, se nós somos ouvintes, não praticantes da palavra, também não adianta nada, porque nós temos que ser praticantes da palavra. Então, nós somos o odre. Nós somos o odre que Deus ele tem preparado para colocar dentro de nós alegria. Então, há 3 metáforas sobre o odre que nós devemos meditar aqui nessa noite. 3 metáforas interessantes. Por quê? O salmista ele vai dizer algo importante para nós ali no Salmo 119, 83. Salmo 119, 83, o salmista vai dizer assim: já me assemelho a um odre na fumaça, contudo não me esqueço dos teus decretos. Aleluias! Olha que coisa interessante que o salmista está dizendo. Então, Jó também diz algo sobre o odre. Jó se compara a um odre novo que está prestes a se romper. Lá no livro de Jó, no capítulo 32, versículo 19, Jó diz assim: eis que dentro de mim sou como vinho sem respiradouro, como odres novos prestes a arrebentar-se. E Jesus ele fala acerca do odre. Jesus ele ensina aqui nesse versículo ao qual nós lemos algo interessante. Por quê? Não se põe vinho novo em odres velhos, do contrário rompem-se os odres e derramam-se os vinhos, e os odres se perdem. Aleluia! Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Aleluia! Então o que nós vamos aprender aqui, irmãos? Que o salmista ele se referiu às lutas exteriores, Jó às lutas interiores, e Jesus à condição espiritual a qual nós vivemos. Então guarda isso no teu coração. O salmista ele fala das lutas exteriores a qual nós enfrentamos, e também nós vemos que nós passamos pela fumaça, pela luta, pela dificuldade, né? E aí nós vemos o quê? Que Jó ele vai falar das lutas interiores, porque Jó estava passando por um processo difícil, de muita luta, muita dor interior, e Jesus ele mostra a nossa condição espiritual. Aleluias, aleluias, aleluias. Então há fase em nossas vidas, irmão, que passamos por situações na quais nos sentimos como um odre na fumaça. Tenho certeza que você que está me ouvindo aí, muitas vezes você já passou por uma situação onde você sente como se fosse um odre no meio da fumaça. E isso, o que acontece? Deixamos de lado, sem utilidade aparente, nós deixamos de lado e com os olhos lacrimejados pelo calor da fumaça e consumidos pelo calor das lutas, muitas vezes. Nós vemos o quê? Que nós passamos muitas vezes por essa luta, por essa dificuldade. Nós passamos por essa fumaça, por esse calor, por essa fumaça que muitas vezes ele vem, mas isso tem um propósito. E ali o salmista diz que ele não deixou a palavra, ele não deixou de fazer a vontade de Deus, aleluia. Mesmo passando pelo vale, pelas provas, ele não deixou de fazer a vontade e obedecer a palavra de Deus. Mas se focarmos no que iremos carregar dentro de nós, irmãos, entenderemos o quê? Que aquele momento é um período de preparação que irá nos fortalecer, capacitar para receber algo muito mais valioso, um alimento espiritual mais sólido, para levarmos ao aflito e testemunharmos os frutos enquanto praticamos o que recebemos. Isso é importante, por quê? Isso o salmista expressou para, apesar das lutas exteriores que ele estava tendo, irmãos, ele manteve a fé. Ele manteve a fé e apegado às promessas que ele tinha em Deus. E você tem se apegado à fé e às promessas que Deus ele tem para a sua vida? Aleluia! Então muitas vezes passamos pelas lutas, passamos pelo vale, assim como aquele salmista estava descrevendo, o odre passando pela fumaça. Mas aí nós vemos Jó ele fala de uma luta interior. Jó ele se comparou a um odre novo que está prestes a se romper. Olha a situação
a situação em que Jó estava, irmãos. Ele estava prestes a se romper, aleluias. Mas ele não se rompeu, sabe por quê? Porque Deus era com ele, aleluias, aleluias, aleluias. Em nenhum momento ele deixou Deus. Mesmo debaixo das afrontas, da adversidade, das percas, das lutas, ele não deixou Deus, aleluias. Então nós vemos que ali estava dentro dele, né, uma tribulação tão grande, tão terrível, mas ele enfrentou aquilo. Ele enfrentou aquilo e ele não deixou de maneira alguma, né, a agradecer a Deus, a louvar a Deus. Ora parece que ele murmura, ora parece que ele fala algo com Deus ali, mas nós vemos o resultado no fim da vida de Jó. É algo maravilhoso, é algo fantástico. Então Jó comparou a sua vida com o novo que estava prestes a se romper devido ao vinho fermentado que estava dentro de si. Né? Ele estava atribulado e temia que os medos e as dúvidas que fermentavam seus pensamentos rompessem a sua aliança com Deus. Esse era o medo maior de Jó, porque muitas coisas estavam na mente de Jó. Ele querendo saber o porquê, o motivo, a razão por qual ele estava passando aquilo. Então, essa tribulação que vinha na mente de Jó era um fermento que estava ali dentro dele. Ele estava prestes a se romper, porque ele estava ali com os pensamentos, né, e voltados tentando entender. Muitas vezes nós tentamos entender o porquê nós estamos assim, passando pelo vale, por circunstâncias difíceis, mas pode ter uma certeza, meu irmão, Deus tem algo muito maior para a sua vida depois dessa tormenta, porque depois da tormenta vem a bonança, depois das tempestades ela vem o quê? Vem a quietude. Deus, ele prepara tudo para nós. Então, quantas vezes, meus irmãos, nós achamos que não iremos suportar os questionamentos, os pensamentos tão complexos? Quantas vezes nós achamos que não iremos suportar? Porque os amigos de Jó questionavam, eles vinham com pensamentos ali: ó, Jó, você pecou contra Deus, pede perdão para Deus, Jó. Você e seus filhos fizeram coisa errada, Jó. Tinha acusações em cima de Jó, mas ele permaneceu firme, né? Mas que coisa, né? Quando nós nos refugiamos no fogo do Espírito, né, nos renovamos, irmãos. Quando você se renova no fogo do Espírito, quando você se refugia no fogo do Espírito, você se renova. Você se renova. Como os odres, nós nos tornamos mais fortes. Por quê? Porque aí você passa por um período onde você vai se fortalecendo cada vez mais. Então a sinceridade de Jó, irmãos, diante de Deus, fez com que a fumaça se tornasse ainda mais eficaz para produzir sabedoria. Né, na vida de Jó. Então, né, a gente vê que isso é algo maravilhoso. E sobre o vinho novo em odres velhos, o que nós podemos dizer? O que nós podemos aplicar para a nossa vida aqui sobre o vinho novo em odres velhos? O que nós podemos tirar dessa passagem, dessa palavra, que pode edificar a minha e a sua vida? O vinho novo não está totalmente fermentado, e este processo aumenta o seu volume. Então o odre velho é inflexível, ressecado sem hidratação. Um odre velho, irmãos, é inflexível. Ele está ressecado. Então, se você colocar algo novo, um vinho novo, ele vai fermentar. Assim como uma roupa nova, um remendo de pano novo em roupa velha, ele não vai permanecer porque a roupa velha não suporta o novo. Assim como o odre velho também não suporta o novo. Ele precisa ser um odre novo, porque um odre velho, ele não consegue suportar aquilo que Deus tem para dar. Aleluia. Então, nos tornamos odres velhos quando nos apegamos aos conceitos pessoais, às nossas próprias vontades, ao nosso próprio eu, quando nós colocamos, né, o nosso orgulho à frente de tudo, né, muitas vezes nós nos tornamos odres velhos, odres que já estão ali numa situação onde não suporta mais o novo de Deus. Então nós temos que o quê? Olhar para Deus e falar: Senhor, me enche, mas me renova primeiro, Senhor. Renova a minha vida, transforma a minha vida, Senhor. Então nós nos tornamos esses odres velhos por causa do orgulho, muitas vezes por causa da soberba, por achar que já sabe tudo. Muitas vezes você se torna um odre velho quando você, né, segue somente a sua própria vontade. Então, nós vemos o quê? Que Deus, ele não pode revelar sua vontade para aquele que é inflexível
apegado às suas próprias opiniões, seus próprios desejos. Tem pessoas que são inflexíveis, assim como o odre velho é inflexível. Ele não suporta receber algo novo de Deus. E mesmo tendo entendimento, não conseguiremos agir com sabedoria e, consequentemente, nos romperemos e nos tornaremos inúteis para levar a revelação de Deus adiante. Por quê? Porque nós precisamos do novo de Deus. E você está preparado para receber o novo de Deus? O novo de Deus está aí para você. Deus quer te dar o novo, quer renovar a tua vida, a tua esperança, a tua fé. Ele quer te dar realmente uma oportunidade de você cada vez mais se encher da presença dele. Assim como o odre no passado, né? O homem é o único que carrega a essência de Deus. Assim como o odre carrega o vinho representando a felicidade, a alegria, o homem é o único que carrega a presença de Deus. E são as nossas decisões que realmente fazem diferença. As nossas escolhas que vão definir se seremos realmente odres novos ou odres velhos. Roupas novas ou roupas velhas. Então nós vemos que o que nós temos que ter em mente, que o odre, ele passa por um processo. O odre ele passa por um processo a qual nós também passamos. O odre, primeiro ele tem que ser o quê? Para se formar um odre, primeiro, né, tem que passar o quê? Pela morte. A morte de um animal, né, é sacrifício, e o sacrifício, a palavra de Deus diz que nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Nós vemos que é tirado o couro. O couro, muitas vezes, ele vai ser o quê? Surrado. O couro vai ser surrado para poder ser esticado, e ele vai passar pela fumaça. Ali vai ser o quê? A fumaça ele vai trazer naquele couro ali cada vez mais resistência. Então a fumaça representa para nós o quê? Representa o vale, representa as dificuldades, as lutas que nós passamos muitas vezes. Assim como o salmista ele diz ali, né, que ele é como um odre no meio da fumaça. E muitas vezes nós olhamos para essas lutas que são externas, que representa esse odre na fumaça, e olhamos para a nossa volta. Por que estamos passando isso? Muitas vezes perguntamos, mas ali fala o salmista que ele não deixou a presença de Deus, ele não deixou a palavra de Deus, aleluia. Então, assim como o odre nós também somos, né, nós precisamos, né, ser cada vez mais resistentes, fortalecidos. E muitas vezes, depois de pronto ali o odre, ele passava pela fumaça. Ele passava pela fumaça para ganhar mais resistência. E a fumaça representa esses momentos difíceis da vida. E você tem ficado mais resistente, mais resiliente, mais firme quando você passa pela prova e pelo vale? Então você é um odre que está pronto para receber o novo de Deus. Aleluia. E aí nós vemos, né, o odre ele sendo ali, de certa forma, também enchido. É enchido com algo novo. Por quê? O vinho, ele representa essa alegria, essa felicidade que Deus pode dar. O vinho, ele vai cada vez mais se tornar melhor, sabe quando? Quanto mais tempo ele estiver no odre, mais saboroso, mais gostoso fica o vinho. Então nós vemos que nós temos que ser um odre que esteja sempre cheio do vinho de Deus, cheio da alegria de Deus, cheio, né, ali do fluir de Deus em nós pelo Espírito Santo. Então que nós possamos cada vez mais olhar para essa passagem do odre e saber que o odre novo recebe o novo, mas o odre velho, ele pode até receber, mas ele não vai suportar. Ele não suporta o novo porque ele é inflexível. Ele não tem ali uma flexibilidade para receber. Assim como a parábola do joio e do trigo, nós vemos que o joio ele é muito semelhante ao trigo, irmãos. Muito semelhante ao trigo. Só que o joio ele não produz nada. O joio ele não produz nada. E o joio ele é inflexível também. Porque ele não se curva. O joio ele não se curva, irmãos. Enquanto que o trigo se curva. Nós vemos que são muito semelhantes, mas o joio ele não consegue se encurvar diante de Deus. O joio não consegue se encurvar, ele também não tem nada, ele não produz nada, mas o trigo sim.
Então que nós possamos estar entendendo que nós somos comparado, né, com o trigo, comparados também com o odre e muitas outras comparações que Jesus faz acerca do nosso respeito. E você tem sido um odre novo? Você está preparado para receber de Deus algo novo? Para receber algo maravilhoso de Deus? Então, nós temos que ter em mente, né, que nós temos que estar preparados. Preparados para o novo de Deus a todo momento. Por quê? Porque Ele quer nos capacitar. Deus está preparando a gente para que nós possamos receber cada vez mais dEle, cada vez mais do Senhor, cada vez mais da presença dEle em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Então que nós possamos ser fortalecidos, renovados, animados, né? Para que nós possamos estar cada vez mais, né, vigorosos e vivendo realmente uma experiência com Deus. Então que nós possamos fazer assim como o salmista diz, que ele falou ali que no caso dele, ele estava passando pela fumaça. É um odre passando pela fumaça, mas ele não deixou a presença de Deus. Ele não deixou a palavra de Deus, ele não deixou que a presença escapasse da vida dele. Então que nós possamos estar conectados com esse Deus maravilhoso e que nós possamos estar cada vez mais permitindo que Deus, Ele traga o novo dele para nós. Que Ele traga o novo dele para a nossa vida, para a minha vida, para a sua vida. Aleluia. E assim vamos vivendo, vamos fluindo na presença de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Que fantástico é essa passagem, irmãos. Que fantástico é essa passagem para a nossa vida. Então Jesus, tudo que Ele faz com perfeição. Ele traz para nós algo novo. E esse novo Ele quer colocar dentro de mim, de você, para que possamos ter alegria. Alegria quando nós passamos pelo vale. Alegria quando nós passamos por dificuldades. Alegria quando nós passamos por muitas lutas. Mas nós temos que ter alegria. Alegria de viver, alegria de esperar no Senhor. Alegria de suportar as dores, mas vivendo realmente uma vida realmente que agrada ao Senhor Jesus. E isso é maravilhoso. Nós possamos viver cada vez mais uma experiência com esse Deus. Porque Jesus, Ele tem algo novo para mim e você, todos os dias. A palavra de Deus se renova cada manhã, que nós possamos estar sendo renovados pela palavra de Deus. Então, nós temos que estar preparados todos os dias para receber de Deus o novo. Aleluia, aleluia, aleluia. Quanto mais do céu habita em vós, menos da terra você vai cobiçar. Quanto mais cheio você fica, mais pessoas elas vão fluir, né, à sua volta. Por quê? Porque aquilo que está em você vai fluir e vai alcançar outras pessoas. Pessoas vão ser alcançadas pelo fluir de Deus na sua vida. Aleluia. Então que nós possamos entender que nós somos um odre e que nós possamos ser esse odre novo. Não o odre velho, enrijecido, inflexível, mas o odre novo, que está preparado. Porque quando vem algo de Deus, Ele nos enche. E esse enchimento a gente tem que estar firme para que nós possamos estar carregando a glória dEle em nossa vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Então que Deus possa abençoar na sua vida, a sua casa, a sua família. Então que nós possamos estar focando nossa vida nele, em Jesus e naquilo que Ele tem para dar para mim e para você. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Deus possa estar abençoando cada um de vocês, sejam fortalecidos, renovados, que vocês sejam avivados pelo poder de Deus e que juntos nós possamos estar cada vez mais adorando a esse Deus, servindo a esse Deus e nunca deixe, né, de ser o quê? De ser um servo, uma serva, um filho e uma filha de Deus. Não troque a presença de Deus por nada, porque todos os dias tem algo novo para mim e para você. Todos os dias tem algo novo para a sua casa, para a sua família. Todos os dias tem algo novo para que nós possamos experimentar dele cada dia, cada manhã. Mas não se aflija quando as aflições vierem, não se aflija quando a doença vier, não se aflija quando, né, as pessoas te afrontarem, mas se alegre, porque o novo de Deus está sobre a sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Se nós vivemos por eles, nós morremos, por ele morremos, mas o que importa é estarmos na presença de Deus. E que nessa noite você possa estar se conectando aí
com o eterno, e que cada vez mais nós possamos estar entendendo que o novo de Deus é maravilhoso. O novo de Deus é espetacular, é fantástico, é poderoso e ele nos enche. Mas para isso nós temos que ser flexíveis, estar sempre prontos, preparados para aprender mais, para receber mais, para estar cada vez mais olhando para dentro de nós falando: Senhor, eu não sou digno, mas eu sei que o Senhor pode me conceder a graça, esse favor imerecido, essa bênção, e eu sei que o Senhor vai estar deixando eu cada vez mais fortalecido e renovado pela tua presença. Esse é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos flexíveis e que nós possamos estar cada vez mais recebendo de Deus o novo e o renovo e o avivamento e a presença e a glória, e nós possamos estar cada vez mais sendo gratos a Deus a cada momento. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então que Deus possa estar falando ao teu coração, que Deus possa estar iluminando a tua mente, a tua vida, e que você cada vez mais seja sempre renovado na força do Senhor e no seu poder. Aleluia, aleluia, aleluia.